Glória a Deus. Paz e graça a todos os nossos irmãos, sejam bem-vindos. Os irmãos online e os irmãos sem line. Vamos adorar o nosso Senhor, vamos dar início ao nosso estudo. Inicialmente fazer uma oração, logo após vamos cantar este louvor. Tu és digno, Senhor nosso. Todo-poderoso é o Senhor, amém? Nós estamos estudando exatamente todo o poder, que é de Jesus Cristo, né? E este cântico aqui vai expressar exatamente isso, a onipotência do nosso Senhor. Oremos. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite, louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá condições de ainda podermos nos reunir livre e abertamente para estudarmos a Tua Palavra, para desfrutarmos da comunhão com os santos e principalmente da comunhão contigo, Senhor. Esta, obviamente, não está restrita a lugares, pois o Senhor disse que nem em Jerusalém e nem em Gerizim, mas em todo lugar, independente do lugar, porque se adora o Senhor em espírito e em verdade. E o Senhor também nos ensina que a adoração, que a comunhão vertical, ela pode se dar dentro do nosso quarto, em qualquer ambiente, no pensamento, na nossa fala, no momento separado, nas montanhas, nos desertos, em qualquer lugar e em qualquer situação. Mas a comunhão dos santos, ó Deus, nós necessitamos, nós precisamos dela, porque ela também, ó Deus, gera em nós força espiritual. Eis a razão de muitos fracos, de muitos estarem nesses últimos dias, foram atingidos pelos dardos do maligno, Senhor. Porque espiritualmente nós precisamos de fato desta comunhão mútua, deste apoio mútuo, desta congregação, algo que a Tua Palavra jamais irá abrir mão, mesmo com a igreja perseguida, que não é o nosso caso. O Senhor jamais permitiu a igreja do Senhor usar isso como desculpa. Por isso, Senhor, os cristãos do Oriente, os cristãos de outros países totalmente fechados e perseguidores do cristianismo, mesmo assim eles se reúnem, mesmo assim eles se encontram, mesmo assim eles adoram o Teu nome, eles sofrem as consequências, mas sofrem por amor do Senhor. Ó Deus, dá forças para eles, meu Pai. Porque de fato, Deus, o que nós estamos passando em vista dessa enfermidade, nada é diante daquilo que eles passam em vista de suas perseguições. Por isso, Deus, dá-nos forças para suportarmos, para aguentarmos, mas muito mais também a Teus filhos, Senhor, que têm encarado tudo o que é reino de Satanás, das trevas, para poderem se manter, ó Deus, obedientes diante do Senhor. Rogamos a Ti pelo nosso estudo desta noite, para que tenhamos a mente esclarecida sobre o Senhor e o Teu poder. Que nós tenhamos, Senhor, tranquilidade, pois sabemos que o Senhor é todo-poderoso e também nós estamos debaixo de Tua proteção. Abençoa Teus filhos que estão nos assistindo, aqueles que aqui estão presentes, aqueles que ainda hão de chegar. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, segura na mão do Teu povo, da Tua igreja, porque sem Ti não podemos caminhar. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que se encontram atingidos por qualquer que seja a moléstia, independente essa da época ou qualquer outra, meu Pai, que nos acarreta, porque estamos em um mundo caído e assim sujeitos a estas mazelas. Mas o Senhor é poderoso para nos sustentar, para nos ensinar, para nos fazer tirar lições preciosas e verdadeiras de tudo aquilo, Senhor, que passamos, seja de bonança ou de aflição. Que a graça de Deus permaneça sobre Teu povo, em nome de Cristo, Pai, curando a Tua igreja. Ó Deus, restaurando o psicológico do Teu povo, o emocional, o físico e principalmente o espiritual. Pois através dele é que temos discernimento, Deus, das coisas que estão acontecendo. E com isto, elevamos nossos olhos para a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você passa aqui para nós a letrinha? Então tá bom. Queridos, vamos cantar esse aqui, né? Todo-poderoso é o Senhor. Paz, irmã Marina, seja bem-vinda. Glória a Deus. Seja bem-vinda também, juntamente com a irmã Vanessa. Seu nome? Priscila, bem-vinda. Outra Priscila aqui também, seja bem-vinda, viu, Priscila? Glória a Deus.
Vamos louvar o Senhor com este cântico em nome de Jesus. Aleluias. Todo-Poderoso é o Senhor, o domínio está em suas mãos. Exaltado sobre tudo é o Rei dos Reis, seu reinado nunca terá fim. Todo-Poderoso é o Senhor, que está entronizado entre os querubins. Sua glória cobre os céus e enche a terra. Majestoso é o Senhor. Tu és digno, Senhor nosso, Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Tu és digno, digno é o Senhor de adoração. Tu és digno, Senhor nosso, Tu és digno, oh, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Tu és digno, digno é o Senhor de adoração. Aleluia, Jesus. Nós iremos novamente cantar o Senhor. Todo-Poderoso é o Senhor, o domínio está em suas mãos. Exaltado sobre tudo é o Rei dos Reis, seu reinado nunca terá fim. Todo-Poderoso é o Senhor, que está entronizado entre os querubins. Sua glória cobre os céus e enche a terra. Majestoso é o Senhor. Todos adorando ao Senhor. Tu és digno, Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Tu és digno, digno é o Senhor de adorar. Mais uma vez, Tu és digno, Senhor nosso, Tu és digno, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Tu és digno, Tu
digno de adoração, me adora. Digno é o Senhor de exaltação, me adora. A ti pertence o louvor, o poder e o domínio, me adora. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus tem nos abençoado poderosamente. Aleluia, Jesus. Vamos então aqui para o nosso estudo. Nós iremos também passá-lo ao vivo, né, para os nossos irmãos que estão, obrigado, Neto, acompanhando online nosso estudo. Nós vamos passar aqui o estudo a partir do slide que vai da carta aos Hebreus. Está no 6, né? No 8, quer dizer. Então vamos começar aqui. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Acostumado a falar que é de Paulo. Hebreus não foi Paulo que escreveu. Paz, irmão Antônio Leão, Francimara, irmão Nelson. Ontem foi aniversário do irmão Nelson, viu, irmãos? Vocês mandaram parabéns para eles lá? Parabéns, irmão Nelson, pelo seu aniversário. Deus abençoe sua vida, te enriqueça de toda graça e sabedoria. E grandes bênçãos de Deus estejam sempre derramadas sobre sua vida, meu querido, sobre sua família, seu chamado, tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Hebreus capítulo 13, último capítulo, versículo 8, simples, pequeno e muito conhecido. Paz Wagner, seja bem-vindo. Agradecer publicamente o irmão Wagner aqui, que deu um forno para a igreja, né? Ele fez a doação de um forno que dá para assar mais de umas 10 formas do frango da Claí. Não é isso? Frango ao molho laranja com creme, não é isso? Vocês já comeram isso, irmão? Eu nunca comi. Toda vez se torna inédito para mim. Então, Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto da carta aos Hebreus que mostra a divindade de Cristo. Jesus é Deus. Isso é maravilhoso. Embora nós não estamos mais estudando a eternidade de Cristo, que nós já estudamos, mas nós estamos aqui vendo esse texto que fala sobre a eternidade. Meu querido Gersimar presente em nosso estudo hoje aqui online. Ele foi o meu primeiro amigo em Belo Horizonte, quando eu cheguei da Bahia, todo baianado, cabisbaixo. E eu tinha 10 anos de idade, ele foi meu primeiro amigo lá em Belo Horizonte. Imagina, quantos anos, não sei, você lembra, Marco, quantos anos tem?
Meu primeiro amigo mineiro foi esse camarada aqui. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Que Deus abençoe ricamente a ele e sua família. Presbítero Gessimar. Estão chegando agora aqui no nosso estudo, na nossa reunião, pastor Eliezer, pastor Leonardo e a sua família. Pastor Eliezer é filho do pastor Leonardo, né? E ali está a irmã Leila, sua esposa, a Júlia, sua filha, e ainda falta entrar ali a irmã Eponina, não é isso? Que falta entrar ou ela não veio? Ah, está ali, está conversando com a Joana ali fora. Queridos, vamos recebê-lo com boas-vindas, vamos dizer juntos? Sejam bem-vindos. Vocês não jantaram não, vamos de novo, bem forte. Sejam bem-vindos. Amém, sejam bem-vindos, meus queridos, em nome de Jesus. Então aqui estamos hoje reunidos, né, na igreja sede aqui de Vilhena, para estudarmos a palavra de Deus. Nós falamos na semana passada. Daqui a pouco, paz, irmã Helena, seja bem-vinda também. Daqui a pouco nós vamos dar uma palavra, né, para os nossos amados pastores, para dar uma saudação aqui. Então não vou me prolongar no estudo, mas amanhã nós faremos um culto diferenciado ali no Embratel. Paz, Ângela, seja bem-vinda também. Ali no Embratel vamos fazer, ao invés de um estudo, um culto onde o pastor Eliezer irá pregar. No sábado o pastor Leonardo vai pregar no culto lá. E no domingo, o pastor Eliezer aqui novamente, né? Seria eu que ia pregar, mas a igreja está enjoada desse cara. Então, o pastor Eliezer é uma extrema novidade aqui para nós. Que Deus abençoe a vida deles, em nome de Jesus. E a de vocês também, né? Deus tem misericórdia de vocês, porque comigo... O Gessimar está falando aqui que nós temos 39 a 40 anos de amizade. Calma, filho, vai entregar a idade agora? Amém. Então, o que nós falamos na semana passada, ainda falando sobre o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo tinha falado sobre a vinda de Cristo, né? E ele relatou aos coríntios como seria poderosa a vinda de Jesus Cristo. E assim, irmãos, eu sempre destaco uma coisa para demonstrar para vocês, ou para provar, né, para qualquer outra pessoa que duvidar da divindade de Jesus, mas falando só sobre a onipotência, né? Porque tem outras provas acerca da divindade de Cristo, baseada em seus atributos. Mas falando só da onipotência, eu sempre chamo a atenção dos irmãos, porque a Bíblia mostra em vários outros lugares o poder de Jesus Cristo, todo o poder de Jesus Cristo. Mas eu fico destacando a questão do dia do juízo. Por quê? Veja bem, se Jesus não fosse Deus, o diabo, ao ser julgado, ele diria o seguinte no dia do juízo para Deus Pai: espera aí, não é só você que é Deus? Como que você deixa o último juízo, que é o juízo final, que é o mais importante de todos, que não tem mais nenhum depois dele, para esse filho ser julgado, se ele não é Deus? O diabo poderia argumentar isso. E o que Deus poderia dizer? Se todos os juízos, julgamentos que existem na terra são apenas um apontamento para aquele juízo final, então o que o diabo poderia dizer? Ele poderia alegar que Deus executou muitos juízos sobre a terra, por exemplo, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, né, os cativeiros que Israel e Judá tiveram, enfim, outros juízos que Deus executou. O diabo poderia dizer: o Senhor executou juízos passageiros e terrenos, mas o final e o mais importante o Senhor deixa para esse filho seu que não é Deus. E o diabo teria razão. Aliás, o diabo gosta de ter razão em tudo, né? Até em tudo que ele não tem. Paz, irmão Sandro, seja bem-vindo. Sandro Pedroso, né? Lá de São Paulo, está presente online conosco. Irmãos, veja que argumento Satanás teria para dizer: o juízo final, o Senhor que é Deus vai deixar na mão de um homem que não é Deus. Então, quando Jesus Cristo fala lá no Evangelho de João, ele diz assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Esse poder é todo poder, porque ali não vai escapar vivo, morto, anjo, demônio, não vai escapar nenhuma criatura racional, nenhuma criatura que tem senso moral, porque quando a gente fala assim, criaturas morais de Deus, Deus tem criaturas que não são morais, elas também não são imorais, são amorais, né?
Deus tem criaturas animais, Deus tem criaturas, seres vegetais, minerais. Eles são amorais, eles não têm compreensão de discernimento da consciência. Agora, anjos e homens, sim. E Deus haverá de julgar homens e anjos, sejam vivos e mortos entre homens, né? Porque anjos não morrem, mas vivos serão julgados, mortos serão ressuscitados para ser julgados. E quando se assentar no trono da sua glória, você vai ver quem é sentado ali? Jesus. E isso é onipotência, meu amigo. Isso é onipotência. Só pode ser Deus. Não é? Então, nós já falamos isso aqui, né, semana passada, mas vamos para Hebreus agora. Ninguém pode julgar o humano sem ter participado da humanidade. Né? De fato, pode, né? Deus, como ser divino, ele pode. Porque Deus, ele julgou o mundo no dilúvio, é um juízo, né? E mesmo não tendo sido homem, porque Deus, ele é o Criador. O fato de Deus ser o Criador faz com que toda criatura lhe preste responsabilidade. Diante de Deus, toda criatura moral é obrigada a prestar contas, porque Deus é o Criador, Deus é o ser moral por perfeição, por excelência. A moral só existe porque Deus existe. Só existe porque Deus existe. Alguém disse, não me lembro agora quem, mas acho que foi Dostoiévski, né? Ele fez uma citação no livro dele dizendo: se Deus não existe, tudo é permitido. Porque moralidade, paz, irmã Lindoné, seja bem-vinda em nome de Jesus. Moralidade só faz sentido se Deus existir. Se Deus não existir, a moralidade não faz sentido, porque não há ninguém a prestar contas. Um dia que você morrer, tudo vai acabar. Ah, mas prestamos conta entre os homens. Mas e daí? Ele também vai morrer, você também vai, eu vou. E daí? Que adiantou a prestação de conta aqui? Foi para quê? Existe algo que vai além da vida terrena, que é a consciência. Se nossa vida terminasse aqui, nós seríamos que nem animais, os cachorros, os quadrúpedes, os répteis, qualquer bicho aí, eles vivem sem ter que prestar conta para ninguém. Quando o cachorro morde alguém, você vai no dono, você não vai no cachorro. Ah, vem cá, vou chamar seu pai. Você não fala isso para o cachorro. Você fala para chamar seu dono. Né? Porque é um ser moral que presta contas sobre os seres amorais. Então vamos para Hebreus agora. O autor aos Hebreus faz, irmãos, preste atenção nessa carta, meu filho. A carta aos Hebreus é uma das cartas mais cristológicas que tem no Novo Testamento. A Bíblia toda é cristológica, mas a carta aos Hebreus ela tem um aspecto cristológico da exaltação de Cristo. E é importante a gente destacar isso aqui. Vamos lá. O microfone desse lado e o outro daquele lado lá. Isso. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. Pode ler, Mel. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja que, em primeiro lugar, o autor aos Hebreus diz que por causa da palavra de Jesus, olha só, verso 3, ele fala: o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do poder de Jesus sustenta todas as coisas que Deus criou. Você sabe que os cientistas só podem ter convicção de estudar a ciência, seja ela química, física, astrofísica, seja bioquímica, seja ela medicinal, qualquer tipo de ciência que estabelece leis, sejam elas matemáticas, sejam leis da física, leis, qualquer coisa, eles só podem estudar e ter certeza porque Cristo sustenta estas coisas. Você nunca vai conseguir fazer
a ciência exata ficar inexata. 2 mais 2 só é 4 por causa de Jesus. Jesus sustenta essa lei, essa regra. As pessoas que não acreditam em Deus, eu acho até assim, uma diminuição de quem se diz inteligente, falar que não acredita em Deus. Pelo seguinte, uma simples pergunta que eu queria fazer para alguém que dissesse isso. De onde vem a lógica? Eu quero saber quem inventou a lógica. Porque antes do ser humano existir, já existia a lógica. Não foi um ser humano que inventou a lógica. Não foi um ser humano que inventou que 1 mais 1 é igual a 2. Não foi. 1 mais 1 já era 2 antes do ser humano existir. E aí? E 1 mais 1 igual a 2 é lógica. A lógica é raciocínio, é inteligência. Qual animal pode saber que 1 mais 1 é igual a 2? Ele sabe que tem uma coisa a mais ali, mas ele não sabe fazer a conta. E o ser humano, a questão que ele aprendeu. Se ele aprendeu é porque já existia antes dele. De onde vem essa inteligência? É uma coisa simples. Você já está aí, né? Pode falar. Interessante, eu lembrei quando eu fiz matemática, né? O que foi falado, foi inculcado na gente, foi ensinado, matemática governa o mundo. Está antes de todas as ciências, só que quem sustenta? Exatamente. A matemática governa o mundo, ou seja, ela está aí antes do mundo existir. Deus fazendo conta. Deus não precisa, né? A gente sabe que o pensamento de Deus não é processado. Deus não processa pensamento. Tudo que você precisa calcular, por mais que você tenha uma máquina que calcule para você na velocidade 1000, na mente de Deus tudo está pronto. Deus não processa seus pensamentos. Agora, antes do homem vir à existência, já existia mesmo a matemática. Já existia a lógica. A própria criação, quando Deus diz, haja luz no meio das trevas, é uma questão de lógica. Então, meus irmãos, isto é uma coisa que ninguém consegue, que não crê em Deus, não consegue responder. E é uma coisa simples. Viu? Porque eu acho que a pessoa se esforça para não ser inteligente. Ela se esforça para não ser inteligente, quando ela é ateísta. Mas não sou eu que estou acusando a pessoa de burra, não, de idiota, não. É a Bíblia. A Bíblia já diz no Salmo 14:1, diz o tolo no seu coração, não a Deus. É a Bíblia que chama ele de tolo. E como a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem razão. Nós não podemos tirar a razão da Bíblia. Pois a Bíblia diz que Jesus, sendo o expresso caráter de Deus, né? Aqui em Hebreus usa a palavra caráter, que no grego é aquele martelinho, quem lembra da época da datilografia? O João lembra. O João lembra até da época do mensagem dentro da garrafa jogada ao mar, para chegar. O João era fabricante da Olivetti, isso era parente da Olivetti. Pois é, os irmãos lembram que naquele martelinho da tecla da máquina de datilografia tinha uma letra, né? Uma letra ali, e aí na hora que você batia na tecla, aí levantava uma fita de tinta preta e vermelha, e aquela tecla vinha, o martelinho vinha e batia em cima da fita com a tinta, e a tinta ficava impressa no papel com aquela letra que estava lá. Aquilo era chamado de caráter. Por isso que hoje você fala assim, quantos caracteres? É isso. Quantos caracteres não é só letra, é quantos movimentos você utilizou na sua digitação. Antigamente era datilografia. Cada coisinha daquela chamava caráter. Esta palavra é grega, ela não é portuguesa. Caráter é uma palavra grega que significa isso. Uma letra que já está na forma e quando ela bate, ela deixa a sua impressão.
o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é o caráter de Deus. Jesus é onde bate e deixa a imagem de Deus lá. É isso que está dizendo Hebreus 1:3. E ainda diz que esse Jesus, Filho de Deus, sustenta todas as coisas que o seu Pai criou pela palavra do seu poder. Isso é onipotência. Isso é Deus. Aí, chega no verso 4, ele diz lá o quê? Ele diz que Jesus obteve melhor, foi feito melhor que os anjos e obteve por herança um nome mais excelente do que o deles. Então Jesus não é arcanjo Miguel, Jesus não é... Não, Jesus é o Filho de Deus. Próxima referência agora, vamos para Hebreus 2, 5-8. Porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro, do qual falamos. Mas alguém em certo lugar testificou, dizendo: que é o homem para que lhe dê atenção, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Tu o coroaste de glória e de honra, e o puseste sobre as obras de tuas mãos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Pois é, o autor aos Hebreus está dizendo aqui que todas as coisas ficaram sujeitas a Jesus Cristo, inclusive o mundo futuro, o mundo vindouro. Por isso, o juízo final será exercido por Jesus e ninguém vai poder questionar nada, absolutamente. Paulo usa esse argumento quando prega aos gregos, aos atenienses, né? Em Atos 17, ele fala assim: Deus instituiu um dia no qual ele há de julgar os vivos e os mortos, e deu para isso testemunho, ressuscitando o seu Filho Jesus dentre os mortos. Então a ressurreição de Jesus, entre outras coisas, né? Porque ela significa muitas coisas, mas entre outras coisas, a ressurreição de Jesus significa um certificado de Deus para o seu Filho, para que ele julgue o mundo. Agora, por quê? Por que isso? Veja bem, o salário do quê? Que é a morte. O salário do pecado. Jesus nunca pecou. Então, o que ele foi fazer na morte se ele nunca pecou? Porque a Bíblia diz, todos pecaram, obviamente falando todos, representados por Adão, não é? Jesus não era representado por Adão. Nós temos na história da humanidade dois representantes, Adão e Cristo. Portanto, os dois tinham que vir de modo diferente do restante da humanidade. Adão veio da criação direta de Deus e Jesus veio por um nascimento excepcional, milagroso, virginal, operado pelo poder do Espírito Santo e a sombra do Altíssimo, disse o anjo Gabriel para Maria, não é isso? Então, os dois tiveram que vir de modo diferente, porque eles representavam pessoas diferentes. Adão representando todos os seres humanos nascidos e Jesus representando todos os seres humanos novamente nascidos. Novamente nascidos. Adão representando os seres humanos caídos e Cristo representando os seres humanos resgatados. Então eles tinham que vir de modo diferente. Então quando Jesus nasceu, ele foi feito menor do que os anjos. O texto bíblico diz isso, que Jesus, por um pouco de tempo, foi feito menor do que os anjos. Mas depois, como ele não teve pecado em toda a sua vida, 33 anos, sem nenhum minuto de pecado, nem no pensamento, nem no olhar, nem na fala, nem nas obras, nem na negação, em nada, absolutamente. Ele viveu uma vida perfeita, portanto, ele não tinha pecado. E quando ele foi para o madeiro, ele foi em nosso lugar, ele carregou os nossos pecados. Então, o que Jesus foi fazer na morte? Hebreus 2,14 vai responder isto para nós. Vai dizer, e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, ou seja, da nossa carne e do nosso sangue, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo.
Então Jesus foi para isto, ele foi para destruir aquele que tinha o poder da morte, para que os seus filhos, aqueles que ele representou diante de Deus, verso 15, e livrasse aqueles que por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Foi para isso que Jesus foi para a morte, para destruir aquele que tinha o poder da morte. E através de sua morte, como ele não tinha pecado, a morte não tinha como segurá-lo. Atos 2:24, Pedro falou isso no dia de Pentecostes, ele falou assim, era impossível que Jesus fosse retido pela morte. Ele não tinha pecado, como que a morte podia retê-lo na sepultura? Não podia. Então Jesus vai lá, ele destrói aquele que tem o poder da morte, não é pegar a chave não, irmão, esquece esse negócio, viu? Tem gente, Jesus foi na morte pegar a chave da mão do diabo. Nada, não existe isso não. Mas Jesus Cristo foi lá para destruir aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo, e livrar a todos que estavam com medo da morte, que éramos nós, que por causa disso estávamos sujeitos a ela por toda a vida. Então Jesus veio para isso, para nos tirar do poder da morte. Por isso que ele disse para Pedro, ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Inferno ali não é demônio, não é diabo, o inferno ali não é nada disso que as pessoas falam. Inferno ali é uma palavra grega chamada Hades, que significa o estado intermediário para onde vão as almas das pessoas que morrem sem Cristo. Estas pessoas ficam presas no Hades até o dia da ressurreição. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, lembra da história de rico e Lázaro? O rico morreu, foi para o Hades. É este Hades que Jesus está falando que não tem poder sobre sua igreja. Porque todo aquele que morre com Cristo, a alma dele já vai para o seio de Abraão, não vai para o Hades. Então as portas do inferno, que é esse Hades, não pode segurar a minha igreja. Esta prova gloriosa que Jesus está falando para Pedro, significa que mesmo a gente morto e enterrado no cemitério, o corpo, nossa alma não vai ficar no Hades, não vai ficar nesse inferno. E quando Jesus voltar, nosso corpo sairá da sepultura, nossa alma vem do seio de Abraão, se junta a um corpo glorificado para habitar novo céu e nova terra. A morte não tem poder sobre nós. Jesus não está falando do diabo ali. Por isso que ele morreu a nossa morte. Jesus Cristo morreu a nossa morte porque pagou os nossos pecados. E então, uma vez que os nossos pecados foram pagos, assim como a morte não teve poder sobre ele, ela também não terá poder sobre nós. Está vendo? Essa questão é de suma importância para nós entendermos por que a ressurreição de Jesus é importante e ela é um certificado de Deus que autoriza Jesus a julgar o mundo. É por causa disso. Ele morreu não tendo pecado. E ressuscitou, e por causa disso ele poderá julgar os vivos e os mortos. Próxima. Hebreus 2. Já li, né? Não tinha visto, não. Hebreus 2, 14 e 15. Muito bem. Então, está explicado aqui, né? Vamos para a próxima aí, quem está com o microfone. Ô, João, eu li sua vez, né? 3:3, João. Cristo agora, o autor aos Hebreus coloca maior que Moisés. Primeiro, Cristo maior que os anjos. Agora, Cristo maior que Moisés. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus mais digno de glória do que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Veja só. Jesus Cristo é maior que Moisés. Agora 4:15, ele é o nosso sumo sacerdote e intercessor. 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Temos um sumo sacerdote. Capítulo 5:5 agora. E o Marquinhos, capítulo 7, 17 e 25 a 28. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus não tomou para si esse negócio. Eu vou ser o sumo sacerdote aí agora. Não, aquele que disse: Tu és meu filho, é que fez dele sumo sacerdote. Marquinhos, capítulo
Hebreus 7:17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora do 25 ao 28. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Amém. Uma pergunta aqui no intervalo do irmão Antônio Leão é a seguinte: se ele é feito mais alto do que tudo e todos, está no céu, né, por que ele intercede por nós? Então a resposta está no capítulo 10, verso 14. Diz assim: porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vocês percebem aqui três coisas. Primeiro, que a oferta de Jesus é única. Segundo, que aqueles por quem Jesus morreu já estão aperfeiçoados para sempre. Aqueles por quem Jesus morreu já estão aperfeiçoados para sempre. Mas tem uma terceira coisa aqui: eles estão sendo santificados. Estão sendo. Perceberam aqui? A oferta de Jesus é única. A justificação que nós recebemos já está resolvida para sempre, mas o processo está em andamento, que é a nossa santificação. Hebreus 10, 14 é a resposta. Então Jesus intercede justamente por isso, porque nós pecamos ainda nesta caminhada na terra. E a palavra de Deus diz o seguinte, que quando nós pecarmos, embora João tenha escrito aquelas coisas para que não pequemos, mas se alguém pecar, nós temos o que diante do céu? Diante do Pai? Advogado. A palavra advogado no grego é parácletos, a mesma que é usada em João para consolador, não é isso? E a mesma que é usada para intercessor. Então, intercessor, consolador e advogado é a mesma coisa, é aquele que está diante de Deus e roga por nós. Agora, Nalva, 5:9, ele é o autor da nossa salvação e da nossa fé. É uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pois é, Jesus, uma vez aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Agora, pastor Leonardo, tenha a bondade de participar conosco, lendo Hebreus 12:2, bastante conhecido este versículo. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém. Vocês estão vendo como é importante a pregação da destra de Deus no Novo Testamento? Falei isso para vocês semana passada. A igreja negligenciou a pregação de Cristo à destra de Deus. Quantas vezes você já ouviu um pastor subir ao púlpito e dizer assim: irmãos, hoje nós vamos pregar sobre Cristo à direita de Deus? Quem já ouviu? Eu nunca ouvi. Mas no Novo Testamento, toda a pregação de Pedro tinha isso. Vocês mataram a Jesus o Nazareno, mas Deus o ressuscitou e o elevou e colocou à sua destra. Paulo falando aos atenienses, hoje ele está à destra de Deus Pai, assentado, com poder exaltado. Estevão olha para o céu, estou vendo o Filho de Deus à sua direita em pé.
O autor aos Hebreus diz: a qual dos anjos Deus jamais falou, senta à minha direita? Não, ele só falou isso com o filho dele. E nós estudamos o que isso significa, né? Semana passada. Nós falamos o significado de estar à direita de Deus. Aliás, também fiz um devocional sobre isso, justamente para mostrar que estar à direita de Deus, sendo que não há ninguém maior que Deus, é estar no lugar da mais alta honra que existe, em tudo que existe. A mais alta honra é a direita de Deus. Não existe lugar maior do que esse. Agora eu digo para os irmãos, se Jesus não tivesse sido feito homem, ele jamais poderia ser exaltado, embora ele jamais poderia ser degradado também. Se Jesus nunca tivesse sido feito homem, como sempre ele foi Deus, me responda uma coisa: Deus pode ser mais exaltado do que ele já é? Não pode. E Deus pode ser mais rebaixado? Mais não, né? Deus pode ser menos exaltado também? Não. Então como que Deus ia exaltar o filho dele? Se Jesus não tivesse feito homem, Deus nunca ia exaltar seu filho. Porque o seu filho sempre foi Deus, sempre esteve exaltado. Não tem como o pai dizer para Jesus: filho, agora o papai vai te exaltar mais do que você já era. Não tem como. Hein? Senão antes o pai estava em falha com ele. Ele ia falar: pera aí, pai. Que história é essa? O senhor nunca me exaltou então quanto eu deveria? Então ele não era Deus. Está vendo? Por isso, a exaltação de Cristo foi necessário que primeiro ele se humilhasse, se tornasse homem, aí indo ao mais profundo poço, que é o poço da sepultura. Agora sim, o Pai vai levantá-lo de lá e vai o exaltar todos os degraus existentes, todos. E todos os degraus existentes, onde ninguém jamais pode chegar, é à direita do Pai. Mas isso nunca teria acontecido se ele não tivesse feito homem. Agora vamos Hebreus 8, 6. A irmã Eponina pode ler, por favor. Hebreus 8, 6. Jesus como mediador daquela aliança profetizada por Ezequiel e Jeremias. Mas agora alcançou ele ministério tanto maior e excelente, quanto mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém. E qual é este novo concerto? É aquele profetizado lá em Jeremias 31, em Ezequiel 36, 27. É aquela nova aliança. Eis que eu farei naqueles dias uma nova aliança, lembra? Inclusive está aí, a irmã Eponina já está no 8, né? Lê o 12, não está aqui no nosso quadro, mas pode ler o verso 12, por favor. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Aí está um dos termos que fazia parte da nova aliança que Deus profetizou em Jeremias 31. Agora, vamos ler a irmã Leila, capítulo 9, versículo 15. Olha ainda sobre a nova aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Pois é, o capítulo 9 de Hebreus vai explicar justamente por que aquelas ofertas do Antigo Testamento não eram totalmente definitivas, elas não eram definitivas sobre o perdão dos pecados daqueles pais, mesmo que eles eram perdoados. Mas se aqueles sacrifícios da Antiga Aliança não eram totais, se eles não eram finais, por que Deus perdoava? Como Deus perdoava os pais da Antiga Aliança? A resposta é: cada sacrifício efetuado na Antiga Aliança, de um cordeiro que morria, quando Deus olhava para aquele cordeiro, Deus lembrava do seu filho que seria morto lá na frente. Deus lembrava disto, por isso Deus perdoava. Mas não era pelo ato, lembre disso, não era pelo ato de matar um cordeiro, não, porque isto é ritualismo.
Mas Deus olhava para o coração. Davi disse isso no Salmo 51, ele fala: sacrifícios não te agradam, porque se te agradasse eu daria. Mas o que agrada ao Senhor é um coração contrito, o que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado. A esses o Senhor não desprezará. Então é exatamente isso que Deus olhava. Quando tinha alguém oferecendo: ó sacerdote, eu trouxe um cordeiro para sacrificar pelo meu pecado, o sacerdote fazia o papel dele, pegava o cordeiro, analisava, estava sem defeito, colocava sobre o altar, imolava aquele cordeiro e depois o queimava diante do Senhor. Este era o papel do sacerdote. Agora Deus, que estava recebendo aquilo, olhava para o coração do ofertante e dizia: deixa eu ver se esse cara está realmente olhando para o sacrifício como deveria. E como é que alguém deveria olhar para aquele sacrifício? Se nós vivêssemos naquela época, eu pegaria um cordeiro daquele, com a culpa do meu pecado na consciência, levaria diante do sacerdote, confessaria o meu pecado e entregaria o cordeiro para que fosse feito um holocausto. No momento que o sacerdote está descendo o cutelo sobre aquele cordeiro, eu, como ofertante, deveria olhar para aquela cena sangrenta e pensar comigo: eu que devia estar levando essa facada, eu que devia estar morrendo, e esse cordeiro inocente está morrendo em meu lugar. Me arrependo, Deus, me arrependo, Deus. Aí Deus olhava o coração do ofertante, pensando isso, olhava para o cordeiro sendo morto e lembrava do seu filho na cruz, que seria oferecido mais tarde. Aí ele perdoava o cara. Mas tinha gente que pegava o cordeiro e falava: mata esse bicho aí que depois eu vou pecar de novo. Aí não tem como ter perdão. Ritualismo. Tem gente que até hoje é ritualista. Acha que vir para a igreja já resolveu o problema dele com Deus. Inclusive, uma pessoa muito querida, hoje é cristã, né? Crente convertida. Mas na época, antes de converter, ela dizia bem assim: pastor, se eu for para a igreja e fizer a minha parte com Deus, depois não estou liberada para fazer a minha, não? Né? Eu disse para ela: Deus, Ele não é Senhor de um domingo, Ele é Senhor de toda a tua vida. Ele é Senhor de cada segundo da tua vida, não é só do domingo. Deus não é um ídolo dos deuses falsos da antiguidade que os seus adoradores supunham que poderiam apaziguar a ira daquele Deus fazendo alguma coisa que ele supostamente se agradasse e depois eles estavam liberados para fazer o que quisessem. Não. Deus, Ele é Senhor da nossa vida, da vida, não é de um momento, não. Mas vamos lá, a irmã Leila agora, capítulo 12, 24. É você? Ah, é verdade, ela já leu. Pastor Eliezer, 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Os irmãos lembram o que o sangue de Abel falava, né? Ali, como Deus disse para Caim, né? O sangue do teu irmão clama desde a terra até a mim. Ali o irmão Antônio Leão estava conversando comigo hoje e falou sobre as almas debaixo do altar, em Apocalipse 6:9. O que elas clamam a Deus? Falei: elas clamam a que Deus execute vingança e juízo sobre aqueles que derramaram o sangue delas. Veja que essas almas não intercedem por nós, né? Nós não recebemos intercessão de pessoas que já morreram. Sim, de um que já morreu, né? Mas ressuscitou só. Mas dos outros crentes que morreram, não. Agora, o que essas almas clamam? Elas clamam vingança, mas elas já não estão em um estado de bem-aventurança? Sim, mas ainda falta uma coisa para essas almas. Falta-lhes o corpo de glória. Elas estão, sim, em um estado de glória em alma, mas lhe falta o corpo. E para que elas tenham o corpo, elas sabem que só vão ter o corpo glorificado no dia da ressurreição, que é a vinda de Jesus. E elas sabem também que nesse dia os inimigos de Deus serão julgados, serão vingados. A voz responde para aquelas almas o seguinte: dá umas palminhas, né, para ela, né? Mas não é palma, é palma de palmeira, né? Aí dá para ela umas folhinhas de palmeira, ela segura lá, fica balançando assim.
né? Toma umas roupinhas brancas para você, porque vai ter que completar o número dos seus conservos, né? Uma pergunta do irmão Sandro Pedroso, que eu estava lendo aqui, já guardei, vou perguntar depois aqui para os irmãos. Então, foi-lhes dado essas coisas para que elas aguardassem, porque haveria seus conservos, ou seja, seus irmãos em Cristo que ainda estavam vivendo na terra, que deveriam sofrer como eles sofreram. Aí vem gente dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Como que não? Como não? Se precisa completar o número dos conservos. E é justamente, queridos, em Apocalipse 6, verso 9, que essas almas clamam, e a resposta é dada para elas no verso 11, dizendo estas coisas que eu estou falando. O número dos seus conservos precisa ser completado. E já no capítulo 7, a partir do verso 9, aí sim, João vê a visão dos que completaram o número daqueles lá. O anjo até viu uma multidão de tribo, língua, raça, nação, tudo chegando junto, e ali, e ele pergunta, o anjo fala para ele, você sabe quem são esses aqui? Ele falou, eu não sei não. E o anjo disse, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Estes que completaram o número daqueles que estavam pedindo vingança ao Senhor. Agora sim, é onde chega aquela... agora chegou a vingança do nosso Deus. Inclusive no capítulo 6 mesmo, né? No final ali, que é o sexto selo. No sexto selo, os reis da terra começam a gritar, montes, pedras caiam sobre nós, porque é chegada a ira do que está sentado no trono e o Cordeiro. E quem pode subsistir? Quem pode suportar a sua ira? É isso que eles falam. Aí já era, meu filho. Você vai lá para o capítulo 18, 17, o julgamento da grande Babilônia. A grande Babilônia sempre foi o sistema que chupou o sangue dos servos de Deus. Agora é hora dela também ter o sangue dela derramado. A vingança do nosso Senhor acontecerá. E quando a vingança de Deus acontece, os salvos não ficam assim, ai, tadinho, né? Olha só como Deus é mau. Não. A palavra diz que... Pastor Eliezer fica rindo quando eu falo. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que no capítulo 15, verso 3 de Apocalipse 3 e 4, ela diz que os salvos, que os justos que estão no mar de vidro diante do Senhor, eles dirão assim, ó Senhor, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Quem não temerá o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações da terra virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós vamos exaltar Deus. Teve gente que me perguntou uma vez assim, mas e se meu pai ou minha mãe for para o inferno, será que eu vou ficar feliz no céu? Falei, além de feliz, porque no céu não tem infelicidade, além de feliz, você ainda vai exaltar a Deus e dizer que Ele é justo por ter jogado seu pai no inferno. Sangue de Jesus tem poder, então prega para Ele. Você quer salvar seu pai, prega para Ele. Não tem outro meio, não. Deus não salva ninguém por procuração, e nem por nome de família. Ah, tá, você era do Silva? Então eu vou salvar. Não. Não existe salvação por isso, irmãos. Não existe. Eu ficava com medo desse negócio. Eu falava, meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que é salvo. Mas eu ficava pensando naquele arrebatamento secreto, né? Que é lógico que não existe. Mas o trem é muito pior, né? Antes fosse. Mas eu ficava pensando assim, rapaz, no dia que Jesus arrebatar o povo, eu vou ficar o tempo todo perto da minha mãe, eu grudo na saia dela. Eu quero ver se eu não subo para o céu também, grudado mesmo nela. Não existe isso, irmãos. Ninguém é salvo por tabela, não é? Vamos lá então. Júlia, pode ler agora o próximo versículo. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Capítulo 9, 14 e 28. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Santo eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Agora o 28. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez,
em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Aleluia. Viu só como é a perfeição do sacrifício de Cristo? Isso tudo mostra o quanto Deus confiava em seu Filho. Ele confiou no seu Santo Filho. Não há ninguém no céu, na terra, em que Deus pudesse olhar e dizer assim, não, eu vou poupar meu filho e enviar você. Não. Paulo diz, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele graciosamente todas as coisas? Não é? Meu filho, eu digo uma coisa para você, se Deus te salvou, o resto é mole para ele. O pior, o mais difícil ele fez. O mais difícil era te salvar. Já que ele te salvou, e até para nós, né? Que a pior coisa era a condenação. Se ele me salvou, eu não preciso mais nada. Eu fico vendo crente brigando com Deus por causa de uma bênção. Uma bênção que vai passar amanhã. Rapaz, você está salvo. O que você quer mais do que isso? Então, meus amados, vamos continuar. Hebreus 10, 12 aqui na frente, é o primeiro, né, de volta, Melk. Hebreus 10, 12, Melk, vai falar também sobre o sacrifício perfeito do nosso Salvador. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Aí, tá vendo? De novo, a destra de Deus, que nós sempre deixamos passar batido. Outra coisa, essa nós já lemos, né? Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora, esta aqui de 10, 19 a 22, ele abriu novo e vivo caminho para Deus através do seu corpo rasgado. Pode ler, Clay. 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Vamos sair, João, para a carta de Tiago. Veja, mais uma vez, vamos voltar naquele assunto sobre julgamento. Quando Tiago fala do poder de julgar, ele diz que o Senhor tem poder para salvar e também para destruir. 4:12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Há um só legislador e juiz. Então, que ele tem poder para quê? Que diz aí? Aquele que pode salvar e destruir. Pronto. Como é que o povo vem dizer que Deus não joga ninguém no inferno? Se está dizendo claramente que ele tem o poder para salvar e destruir. Mateus 10, 28, Jesus fala, não tem mais aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer da alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Deus joga sim no inferno, meu amigo. Então, essa é uma questão que nós precisamos considerar. Tiago 4,12, né, foi lido aí. Se ligarmos aqui o verso 4 de Tiago aos versos 7 a 9 do capítulo 5, pode ler aí, por favor, Vanessa. Capítulo 5, primeiro leia o verso 4 e depois nós vamos ler os 7 ao 9.
Tiago 5, 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuída clama. E os clamadores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O clamor dos que foram roubados aí, né, pelos maus patrões, pelos maus senhores, chegou aos ouvidos do Senhor. Agora leia do 7 ao 9 para nós vermos quem é este Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Está vendo? Então quem é esse Senhor que ele está falando? Quem é o Senhor que está às portas? Quem é o Senhor que já vai vir? Cuja vinda está próxima? É Jesus. Então pronto, ele está dizendo que ele é todo-poderoso, ele é o juiz, ele que é, sabe, esse contra quem os maus patrões estão fazendo injustiça. Porque quando fazem injustiça aos pequeninos do Senhor, estão cometendo contra o Senhor. Vamos para Pedro agora. Segunda carta. Assim, a pergunta do irmão Sandro Pedroso foi sobre as almas, né? Quando morre a pessoa sem Cristo, ela fica no Hades, aguardando lógico, fica a alma, né? A alma no Hades e o corpo na sepultura, aguardando Jesus voltar. O crente, quando morre, ele vai para o seio de Abraão. Ele não fica inconsciente, né? Como ele perguntou ali. Não. Ele fica consciente no seio de Abraão, ele fica descansando de suas obras, como diz Apocalipse 14, 13. Fala, bem-aventurados os mortos que morrem desde agora no Senhor, para que descansem de seus trabalhos e suas obras os sigam. Então eles vão descansar no Senhor, estarão sua alma lá, o corpo também na sepultura, assim como o ímpio. Mas a alma está em lugares diferentes, em estados diferentes. Estado de bem-aventurança para quem morreu com Cristo, e estado já de sofrimento no Hades para quem morreu sem Cristo. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, haverá ressurreição dos mortos, tanto os justos como ímpios irão ressuscitar. Os justos, com corpo de glória, receberão de volta as suas almas que já estão glorificadas e reinarão no novo céu e nova terra para sempre. Não é 1000 anos, não. É para sempre. E os ímpios ressuscitarão com um corpo preparado, a alma deles sai do Hades para voltar para este corpo preparado, para enfrentar o juízo final e ser jogado no lago de fogo, que no grego é Gehenna, né? Tem duas palavras gregas para inferno. Tem uma para o estado intermediário, que é Hades, onde fica a alma dos que morrem sem Cristo, mas depois da ressurreição dos mortos, essas almas saem de lá, entram nos corpos dos ímpios preparados para ser jogados no Gehenna, que também é inferno, porém o inferno eterno. Dali nunca mais sairão. Então é assim que funciona. Quando morre fisicamente agora, tem um estado intermediário separado para os dois. Crente no seio de Abraão, ímpio no Hades. Quando ressuscita, as almas voltam para os seus corpos e os destinos eternos separados também. Crente para o novo céu e nova terra e o ímpio para o lago de fogo. Quem ia perguntar o quê? Pode falar, não. Não, você não quer perguntar. Então vamos para Pedro, segunda carta agora, capítulo 1, verso 11. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, qual que é a pergunta do irmão Antônio Leão? Quem tiver na live aí, observe qual é a pergunta dele, porque para mim só aparece e desaparece, eu não consigo ler. Quem está na live aí? Qual que é a pergunta dele? Fale aí para mim, por favor. Então, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11, diz o quê? Que Jesus tem um reino eterno.
Jesus tem um reino eterno. Imagine os irmãos, se Jesus não fosse Deus, ele teria um reino eterno? Se Jesus não fosse poderoso, que rei é esse que vai reinar eternamente, mas que não é todo poderoso? Então não tem lógica. Ainda em 2 de Pedro, versículo, pode ser mesmo, você já está no capítulo 1, versículo 16 e 17. 16, 17. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, o Pai, honra e glória, quando lhe veio uma voz magnífica, glória. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro está falando assim, está falando daquela experiência, né, que eles três tiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam lá. Eles viram Jesus transfigurado. Foi o Pai que transfigurou. Aliás, Pedro fez até uma palavra mal falada ali, né? Ele disse assim, o Lourival repetiu a pergunta dele aqui, mas eu... sim. Tá, a pergunta dele, né? Faz ela aí no microfone aí para mim, por favor. Pergunta do Antônio Leão. Se nós falhar na santificação, o que ocorrerá? É boa essa pergunta, porque lá em 10:14 de Hebreus, nós vimos que Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre, estão sendo santificados. Agora vamos para um detalhe sobre santificação que é muito importante. Aliás, já dei estudo sobre santificação aqui, quando falei da ordem dos salutos, né? A ordem da salvação. Na época, eu me lembro que eu tinha ficado impactado sobre isso que eu vou dizer agora, e guardei tudo aquilo que me impactou para falar exatamente no estudo de santificação, que demorou de chegar. Foi longo tempo até chegar no estudo de santificação. Mas eu lembro que quando chegou nesse estudo sobre santificação, uma das coisas que me impactou foi o seguinte, e agora respondendo a pergunta do irmão Antônio Leão. Nossas quedas, nossas falhas na santificação, ou seja, quando pecamos no processo da pureza, também servem para a nossa santificação. Imagine você, se você caminha todo o tempo da sua santificação, subindo os degraus dela, sem cair nenhum. É bem provável que você vai chegar lá em cima com um pecado chamado orgulho, que também não te deixa subir. Então, nossas quedas servem para mostrar que nós, mesmo como o texto de 10:14 falou, estão sendo santificados. É um processo contínuo, porque a santificação ela é um processo contínuo. Mesmo nós participando de um processo contínuo, haverá quedas. E nessas quedas, sejam elas por pensamento, por olhar, por fala, por negação e por práticas de proibição daquilo que Deus proibiu, isso também serve para nos santificar, porque o cristão, quando ele erra, ele é jogado aos pés de Cristo Jesus para pedir perdão, para confessar e para renovar a sua caminhada. Aprender com o erro, se arrepender e renovar a sua jornada. Isso também é santificação. Então, uma das coisas assim que eu ficava... É lógico que a gente tem que se preocupar, porque o pecado, ele deve ser, em nossa vida, algo bem, vamos dizer, esporádico, né? Gostaríamos que nem existisse mais, mas, segundo a palavra de Deus, só no corpo de glória que isso não vai mais acontecer. Porque enquanto estamos aqui, devemos lembrar de uma coisa, irmãos. Isso eu falei no estudo sobre regeneração. Nós devemos lembrar de uma coisa. Enquanto estamos aqui na terra, dentro dessa casca aqui, nós temos duas naturezas. A natureza adâmica e a natureza nova, que foi criada por Deus em Cristo Jesus para conosco. Essas duas naturezas vivem em guerra. E o que a Bíblia recomenda é que nós coloquemos a velha natureza
de castigo, presa num quarto, matá-la de fome, não atender os apetites da carne, que a Bíblia fala carne, ela não está falando do corpo, carne falando natureza caída. E quando fala espírito, né, no contraste, espírito é a nova natureza. Então, quando nós deixamos de alimentar a velha natureza, que ela se alimenta de pecado, nós passamos a nos alimentar da nova natureza, porque ela se alimenta dos meios de graça, não é isso? Então, o que a nova natureza se alimenta de quê? Ela se alimenta dos meios de graça. Leitura de Bíblia, oração, congregação, louvor, adoração, dons espirituais, evangelização, testemunho, sacramento. É disso que ela se alimenta. Quanto mais você participa disso, mais sua nova criatura fortalece. E quanto menos você peca, mais a sua velha criatura enfraquece. Por isso que Paulo diz, em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo ele diz que a velha natureza, ela se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é isso? Nós temos essas duas naturezas, né? Então a velha natureza, ela se corrompe, ou seja, ela vai se desfazendo segundo as concupiscências do engano. Enquanto isso, a nova criatura, Paulo diz que ela se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então veja que há dois processos em nós. Quanto mais santificação, mais a nova criatura se renova e mais a velha criatura degenera. Quanto mais pecado, você vai ver uma estagnação da nova criatura e um robustecimento da velha criatura. Por isso que muitos cristãos têm a qualidade de vida péssima, vida espiritual péssima. Eu não estou falando de vida terrena, vida física. Algumas vezes Deus até permite atingir a vida física para ver se o cara acorda, né? O cara vive na vida de pecado, toma ceia indignamente e está vivendo de boa? Não. Paulo diz assim, por causa disso há muitos dentre vós fracos e doentes, e muitos que já dormem. Ou seja, Deus faz com que um indivíduo que esteja nessa situação chegue até a morte física, por doença, para preservar o cara do inferno. Deus fala, eu vou matar o miserável agora para salvar ele. Porque se eu deixar, ele vai para o inferno. E aí ele fica doente, vai para a cama. Deus fala com ele, você sabe por que você está doente? Aí ele finge que não ouve, fala, chama o pastor, que Deus ouve o pastor. Pastor ora, a doença vai embora. E Deus está falando, não vou ouvir, rapaz. Você sabe por que você está na cama? E ele finge que não ouve. Então ele vai insistindo, não, eu vou sim, eu vou participar indignamente assim mesmo, não sei o quê. Deus mata ele. E Paulo explica lá em 1 Coríntios 11, 30, Paulo fala, quando somos julgados, somos advertidos ou disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Está vendo? Deus mata crente para salvar ele do inferno. Né? Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Está vendo, queridos? Por isso que João diz, 1 João 5,16, que tem pecado para a morte. E não é para orar por esse. O cara está pecando para a morte, não ora, deixa Deus matar. Porque Deus está matando para salvar. Aí você vai orar para quê? Aí Deus vai falar, para quê? Você quer que o cara vive continuando pecando, para eu jogar ele no inferno? Você não quer encontrar o cabra no céu? Então deixa ele morrer, ué. É estranho, né, irmão? É bíblico. Tem hora que Deus... Isso, irmão Sandro, se quem falhar na santificação. A falha da santificação também serve para a nossa santificação, viu, irmãos? Ela também serve para a nossa santificação. Até para tirar esse orgulho, dizer, rapaz, como que eu sou santo, hein? Né? Então já pecou, né? Já não é tão santo. Vamos para o capítulo 3, 10 e 12. Quem é agora? Marquinhos, é isso? 3, 10 e 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo desfarão, os elementos ardendo se fundirão? Você está vendo, irmãos? O esplendor da vinda de Jesus vai ser tão violento,
esse texto de Pedro aí, a gente teve um estudo aqui, João, né? Na escola dominical uma vez, você estava ministrando na revista lá, falava assim que esse termo que Pedro está usando aí, falando os elementos ardendo, se desfarão, não sei o quê, está falando de cada átomo que existe no universo vai explodir. A gente pensa assim, não, vai queimar a terra, né? E pronto, Deus vai fazer uma nova terra. Átomo. Você sabe quantos infinitos átomos devem existir nesse universo, irmãos? Porque não existe só no nosso planeta, é no universo inteiro. Agora imagine a explosão de cada átomo nesse universo. Que coisa atômica, violenta vai ser a vinda de Cristo. Porque Deus vai ter que renovar cada molécula de tudo. Então a coisa vai ser feia. A vinda de Jesus. Um dia eu estava até orando Pai Nosso, falei, Pai Nosso, venha o teu reino. Ele falou assim, mas peraí, você sabe quando vier o meu reino, o que vai acontecer? Eu falei, ixi, é mesmo, né? Eu estou falando, vem o teu reino, o bicho vai pegar e eu não estou nem aí. Quantos você evangelizou? Para quantos você pregou o evangelho para que ele não seja atingido pela vinda do meu reino? Eu falei, toma, não vem teu reino agora não. Pai Nosso. Espera um pouquinho aí, ué. Deixa eu pregar mais um pouco para um povo aí. O apóstolo João, primeira carta, mostra a onipotência quando diz que a vida eterna que nos foi concedida pelo Pai se dá por meio do seu Filho. Olha que maravilha. Vamos ler? E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Agora está no 5 mesmo, já leu 21. Peraí, está errado aqui. É 20. Lê o verso 20 aí. Só para a gente. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o versículo que os testemunhos de Jeová esqueceram de corromper. Eu falei para eles, vocês corrompem a Bíblia toda, cara, mas esse aqui, se eu fosse vocês, ligavam para a Sociedade Torre de Vigia e falavam para ele, vigia, vai lá e corrompe 1 João 5,20, porque vocês esqueceram, deixaram claro lá que Jesus é Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, amém? Não tem como, meus irmãos, nós negarmos a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem que Deus nos dá a vida eterna, mas esta vida está em seu Filho. Deus nos daria a vida eterna se não fosse? Se Jesus não fosse Deus? Como? Ele poderia te dar uma vida boa, se Jesus não fosse Deus, mas não vida eterna. Vida eterna só se Ele for Deus. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre Apocalipse, tá? É óbvio que Apocalipse é o livro assim que mais fala do Cristo exaltado, né? Porque quando ele aparece para João, no capítulo 1, ele aparece já de um jeito, meu amigo, que João fala assim, quando eu vi, eu caí a seus pés como morto. Imagina como era a cena. Que cena foi aquela? João teve 2 problemas com Jesus dessa natureza. Um foi no Monte da Transfiguração, quando ele viu Jesus transfigurado, mais brilhante que o sol, e já caiu também no chão. E o outro foi no Apocalipse, quando ele vê Jesus, rapaz, glorificado, majestoso, tal qual como ele virá em glória, ele caía a seus pés como morto. Que visão maravilhosa, esplendorosa do apóstolo João sobre Jesus Cristo. Então, semana que vem nós vamos falar sobre o registro de Apocalipse. Eu quero passar a palavra para os nossos pastores, darem uma saudação aqui para esse pouco número, né, da igreja que está aqui presente, embora eu tenha convidado todos, mas esse pouco número aqui se fez presente e eu quero passar a palavra para eles,
pastor Leonardo, logo após o pastor Eliezer também, para dar a saudação para a igreja. Aleluia. Meus irmãos, nós falamos justamente, falando em Apocalipse, isto nos leva lá, quando nós estivemos lá com palmas nas mãos e adorando a Deus. Então, eu estou conhecendo uma outra parte das pessoas que estarão ali, não é? Porque é maravilhoso pensar dessa salvação eterna, dessa salvação que ninguém pode tomar, ninguém pode roubar. E daquele dia que nós haveremos de nos encontrar lá, nós haveremos de nos ver lá, porque aqui é só um tempo, é só um momento, aqui é terra, mas lá fala de eternidade, e alguma coisa na nossa vida aqui, neste tempo, fala para nós de eternidade. Amém? É um prazer conhecer os irmãos, é um prazer estar aqui, e eu sei que, como eu, os irmãos nutrem no seu coração esta esperança. Os irmãos estão dando alimento no seu coração a esta esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Eliezer. Ele esteve nas lives umas vezes, né, participando lá, comentando, e agora está aqui pessoalmente, viu? Inveja é pecado. Irmãos, graça e paz, amém? É uma satisfação estar aqui com os irmãos, e a gente vê que Deus é fiel. Nós fizemos praticamente 4 dias de viagem, viemos de carro. Espero que, se ao virmos para cá, venhamos de avião, né? Apesar que nós viemos de carro, vamos ter que voltar de carro, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos guardou, esteve conosco no caminho. É muito bom estarmos aqui. Temos uma expectativa, e o Senhor está recebendo de nós nossas orações. Tem mais ou menos o quê? Uns 4 meses? Uns 4 ou 5 meses que a gente tem orado, né? Eu falei que não ia entrar aqui, mas eu quero entrar um pouquinho só. Minha esposa até falou comigo assim, não seja prolixo não, viu? Ela está certa. Eu fui ordenado em 2014, e desde então eu venho pedindo a Deus que Deus levantasse alguém para me fazer um convite. Porque tanto para pastorear uma igreja como para pregar, né, o pastor não se oferece. Ele precisa ser convidado. E aí Deus levantou o pastor Cleus, a gente conversando, e ele me fez o desafio de orarmos em família, para que pudéssemos, debaixo da bênção de Deus, assumirmos aí a responsabilidade de pastorearmos a congregação do Embratel. Nós ainda estamos no processo de termos da parte do Senhor, né? Lógico, a confirmação, apesar que muitas coisas, né, já tem apontado. Na nossa vinda para cá, nas 2 tentativas, porque na terceira nós viemos, eu falei com Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma confirmação que o Senhor está conosco nesse caminho. E a confirmação que eu falei com o Senhor era que Deus liberasse a minha esposa para viajar comigo. O patrão dela teve Covid. Ele está 15 dias afastado e ela já tinha 15 dias na casa. Olha, 15 dias afastado de Covid e ela com 15 dias na casa. E acabou que nós conseguimos vir. E é muito bom estarmos aqui, viu, irmãos? A gente fica lá na live do lado de lá, a 4 estados de distância.
Eu acho que foi isso, né? 4 estados de distância que nós atravessamos, e é só Deus mesmo para nos trazer aqui. E no meio do caminho a gente veio, né? Eu e minha mãe, a gente brincando, nós somos doidos, pegar esse carro e vir de viagem. Fora o medo do carro quebrar no meio do caminho. Muito medo, irmãos. Eu tenho medo de estrada, morro de medo de estrada. Mas nós viemos. E aí a minha mãe falando, né? Nós não somos doidos, não, nós somos o quê? Corajosos. Mas essa coragem é só Deus que dá. E graças a Deus estamos aqui. O Senhor nos trouxe em paz. E é muito bom saber que os irmãos estão aqui em paz e sendo bem pastoreados. Uma das coisas que mais me marcou, me tornando membro da Igreja Missionária Volta de Cristo lá em Belo Horizonte, estando ali com o pastor Charles, também o pastor Gildo, é que a igreja é uma igreja bem pastoreada. Viu? Uma igreja excelentemente pastoreada. Mas a gente fica assim pensando, né? Senhor, o Senhor poderia encher todos esses bancos. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus não vai encher os bancos. Porque as pessoas não estão atrás do verdadeiro evangelho. Então você que está aqui, o Senhor te chamou, né? O Senhor te convidou, te convocou e nos atraiu para ouvirmos o ensino simples da palavra de Deus, sem invenções de moda e com um evangelho equilibrado e saudável, né? Onde esse evangelho nos aponta o caminho para o céu e nos dá a certeza de que nós estaremos para sempre com Ele, quando Ele voltar. Se o Senhor está voltando, não há temor no nosso coração, porque nós temos uma expectativa. E uma coisa interessante que me traz à memória agora é a minha sogra. Ela disse que sente saudade do céu. E aí eu fiquei me perguntando, como é que você sente saudade de um lugar que você não sabe nem como é que é? E a Bíblia diz que não passou na mente humana, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós sentimos saudade da nossa casa, saudade de estarmos com o Pai. E o Senhor Jesus nos providenciou tudo isso. E nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. Porque depois que partirmos, não existe lá trabalho. O trabalho que nós teremos lá é adoração eterna. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. E eu quero dizer mais uma vez da minha alegria de estarmos aqui. Viu? Muito obrigado. Amém, queridos. Maravilha, né? A gente não sabe agora se fala assim, glória a Deus pela Leila estar aqui, ou fala misericórdia que o patrão dela está com Covid, né? Mas estou dizendo para os irmãos, eu preguei domingo sobre isso, pessoal. Domingo eu falei isso, né? Até essas coisas glorificam o nome do Senhor, né? Vamos orar, vamos ficar em pé. Quero agradecer também aos nossos irmãos que participaram online. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em Cristo Jesus. Amém? Nós iremos orar e vamos agora pedir ao Senhor, né, que nos traga a sua graça, né, sobre esse estudo que tivemos e também atenda às expectativas do nosso coração que cremos que provém dele.